2006 como o melhor livro da categoria dele do ano, que é Apologética. Eu nem sabia que o livro era de apologética, mas eles botaram em apologética para mostrar que realmente o que o livro está dizendo é que o evangelho chega, e quando ele chega numa comunidade, ele transforma, e transforma integralmente. Então, a minha paixão ministerial é o trabalho de desenvolvimento comunitário, o trabalho em comunidades, é o evangelho integral, a missão integral, que afinal de contas é a missão divina, é a missio Dei, é a missão de Deus. Deus está nesse negócio, é Deus que está querendo transformar todas as coisas e reconciliar todas as coisas de volta para Ele. E eu vou falar um pouco então, eu vou dar um pano de fundo, depois o pastor Carlos vai falar um pouco também, mas eu gosto assim, sempre num primeiro encontro, nós vamos ter 3 tardes, né? Eu gosto de ir para a Bíblia mesmo, de dar um fundamento bíblico e teológico para o trabalho da transformação integral, ou missão integral. Porque se você for em projetos sociais que tem por aí, inclusive projetos cristãos, e você perguntar para os missionários, para os funcionários, para as pessoas envolvidas, por que você faz aquilo que você faz? Você vai ouvir todo tipo de resposta para essa pergunta. E diferentes vertentes, que olhando na superfície, parece que está todo mundo no mesmo coração, na mesma motivação, mas não está. Você encontra projetos sociais do paradigma do gancho. O que é o gancho? O gancho é o seguinte, ele está morrendo de fome, aí eu vou lá, dou uma cesta básica para ele, e digo, olha, toma aqui, eu não vou dizer assim, mas é mais ou menos assim a minha atitude, tá? Olha, toma aqui a cesta básica, mas agora escuta muito bem o que eu tenho para te dizer, e prega. Né? E aí vai com o que realmente interessa, que é o evangelismo e a salvação da alma dele. A necessidade dele é mais uma oportunidade de eu legitimar o meu discurso. E não, suprir a necessidade dele não é uma manifestação do próprio reino. Tá? Propiciar para que aqui na terra um pedacinho do céu se manifeste, ou seja, no reino de Deus há provisão para todos. Então, eu suprir a necessidade física nesse momento é manifestar o reino de Deus, porque o reino de Deus é assim. Onde tem reino, onde tem governo de Deus, tem provisão para todos. Então, são maneiras diferentes de se entender a ação social cristã. Outra coisa que a gente vê muito é o desencargo de consciência. A gente fala muito com pastores, os pastores assim, Maurício, me ajuda a gente a começar um projeto social aqui na igreja, porque, poxa, uma igreja como a nossa tem que ter um projeto social. É verdade, tem que ter mesmo, mas não como desencargo de consciência para poder dizer que agora você tem liberdade para falar de um Deus de amor. Porque fica feio falar de amor e não estar atento às necessidades da comunidade que está ao redor. Então, N motivações e vertentes, e eu gosto de fundamentar bem por que fazemos o que fazemos, por que devemos fazer o que fazemos, nessa questão da missão integral. E tem muita gente boa por aí, muito livro bom, muitos teólogos, muitos pensadores que falam sobre isso. Mas eu queria fundamentar, eu gosto de um texto das Escrituras, que na minha opinião, resumem bem o que a gente quer dizer por uma missão integral, por uma missiologia integral. Porque, na verdade, isso está de Gênesis a Apocalipse. O que Deus está fazendo? Deus está restaurando todas as coisas. Então, falar de evangelho integral já é redundante, porque nada é mais integral que o evangelho. Né? Mas a gente tem que falar evangelho integral, missão integral, para recuperar um conceito que, de certa forma, se perdeu um pouco. E de Gênesis a Apocalipse, desde que o homem pecou, lá em Gênesis 2, Deus está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. E eu gosto de pegar um texto das Escrituras que fundamenta bem a nossa responsabilidade, resume bem, e mostrando com isso que a nossa responsabilidade social não é a mesma do HSBC, por exemplo. Tá bom? Nem da Fundação Boticário. Essas instituições, embora elas tenham uma responsabilidade social, devam ter, elas pegam o recurso que seria o recurso que iria para os impostos, então o dinheiro de renúncia fiscal, investem em instituições que elas mesmas administram. Tudo bem.
o Rotary Club também faz ação social e outras instituições. Mas qual seria a peculiaridade da ação social, da intervenção social da Igreja de Cristo? Será que a gente só faz porque o governo não faz? Já escutei isso também muitas vezes. Não, nós temos que fazer porque o governo não está fazendo a parte dele. Ora, será que eu devo basear toda a minha missiologia em algo que alguém está deixando de fazer? Será que isso não é muito fraco? Será que a coisa não é um pouco mais densa? Será que isso não é a própria essência da Missio Dei, da missão de Deus, da missão da igreja? Temos que entender bem isso, tá? Passa lá, quem está controlando lá para mim? Pode passar a próxima transparência? Vamos falar um pouquinho da base bíblica da nossa ação social. Eu gosto do texto de Colossenses 1, versículos 15 a 20. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Esse texto fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Vamos ver quando aqui Paulo está falando de quem é Jesus Cristo e o que ele fez por nós, como que ele fala. E repare na ênfase da minha leitura, tá? Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Em 6 versículos, quantas vezes aparece a ideia de totalidade ou de plenitude para descrever a obra de Cristo e a pessoa de Cristo? Se você for contar aí, eu contei 9 vezes. 9 vezes, quando fala do que Jesus fez, o sangue dele derramado, 9 vezes aparece a ideia de totalidade, de plenitude. Historicamente, a igreja evangélica tem tido uma tendência de restringir a aplicação da verdade redentora de Deus apenas na esfera das disciplinas espirituais, entre aspas, do que é entendido como espiritualidade, ou da área espiritual, ou seja, Jesus morreu para que a alma seja redimida, eu seja perdoado dos meus pecados e eu vá para o céu. Eu posso orar, ler a Bíblia, eu posso tomar a Santa Ceia, enfim. Isso é verdade, mas eu acredito que isso não é toda a verdade, e isso vai influenciar na nossa missiologia, na nossa maneira de entender missões, o que é a missão, e como que eu posso ser cooperador com Deus nessa obra de reconciliação de todas as coisas. Passa o próximo slide lá. O versículo que resume bem isso é o 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que o sangue de Jesus derramado na cruz reconcilia com o Pai? Vocês podem falar. Todas as coisas, diga todas as coisas. Tudo, preste atenção, tudo que é menos do que deveria ser por causa do pecado, tudo que foi afetado pelo pecado, pode ser reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus derramado. Almas humanas podem. O sangue de Jesus derramado vai restaurar o rio Tietê, sabia disso? Não sei se você já parou, já está acostumado a pensar nessas coisas. Vai restaurar o rio Tietê? Eu achava que o sangue de Jesus restaurava a minha alma. Eu achava que eu era curado, eu ia para o céu, sei lá o que acontecia mais, né? Mas tudo que foi afetado pelo pecado, e entender missão integral faz sentido na tríade, né? Uma tríade teológica, criação, queda e redenção, ou seja, Deus é o criador de todas as coisas, portanto, a verdade de Deus deve ter aplicabilidade em todas as áreas da vida, na política, na economia, na ciência, enfim, porque Ele é o Criador. Na queda,
e a queda afetou todas as áreas da vida. A queda não afetou apenas o espírito humano. A ardente expectativa da criação agora